O problema do ser, do destino e da dor, obra do sábio francês Léon Denis, parte 23. Para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Por bem dizer, é preciso sentir com veemência. Para saborear as sensações elevadas e profundas, é necessário remontar a nascente de que deriva toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza. O que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ela paira, tanto mais radiosas também são as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Depois de cada voo, o pensamento torna a descer vivificado, esclarecido para o campo terrestre, a fim de prosseguir a tarefa pela qual continuará a desenvolver-se, porque é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra acabada. Eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta. Lança teu brado de apelo, de aspiração e prece, diante do mar de reflexos variáveis, à vista de brancos cimos longínquos ou do infinito estrelado. Não passaste nunca horas de êxtase e embriaguez em que a alma se sente imersa num sonho divino, em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago, rápido mensageiro do céu à terra? Escuta bem, nunca ouviste, no fundo de teu ser, vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do mundo invisível, vozes de sombra que te acalentam pensamento e o preparam para as intuições supremas? Em todo poeta, artista ou escritor, há germes de mediocridade inconsciente, incalculáveis, e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra com o manancial inexorável e recebe uma parte de revelação. Em revelação de estética apropriada à sua natureza, ao gênero de seu talento, tem ele por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. Bom, acho que foi digitado errado a palavra aqui. O livro é digital aqui, né? Livro digital. Mas acho que de onde ele copiou, do livro de papel, obviamente, do livro onde foi copiado para digitalizar, acho que copiaram errado, porque não pode ser isso que está querendo dizer aqui. Em todo poeta, artista ou escritor há germes de mediocridade. Eu acho que não é isso, acho que há germes de genialidade, ou outra palavra, mas não mediocridade. Em todo poeta, artista ou escritor há germes de mediocridade inconsciente, incalculáveis e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra com o manancial inexorável e recebe sua parte de revelação. Esta revelação de estética apropriada à sua natureza, ao gênero de seu talento, tem ele por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras. Desde hoje, a penetração dos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem socorros e luzes que as religiões desfalecidas já lhe não podem proporcionar. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. A ciência dever-lhe-á a renovação completa de suas teorias e métodos. Dever-lhe-á a descoberta de forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. A filosofia obterá um
conhecimento mais extenso e preciso da personalidade humana. Esta, no transe e na exteriorização, é como uma cripta que se abre cheia de coisas estranhas e onde está escondida a chave do mistério do ser. As religiões do futuro hão de encontrar no Espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união das humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. A arte, em todas as suas formas, descobrirá nele mananciais inexauríveis de inspiração e emoção. O homem do povo, nas horas de cansaço, beberá nele a coragem moral. Compreenderá que a alma pode desenvolver-se tanto pela lide humilde como pela obra majestosa, e que não se deve desprezar dever algum, que a inveja é irmã do ódio, e que muitas vezes o ser é menos feliz no luxo que na mediocridade. O poderoso aprenderá nele a bondade com o sentimento da solidariedade, que a todos liga através de nossas vidas e pode obrigar-nos a voltar pequenos para adquirirmos as virtudes modestas. Ele está falando aqui voltar numa próxima vida, numa próxima reencarnação, né? Nascer de novo. Ele está querendo dizer sobre isso. O cético achará nele a fé, o desanimado as esperanças duradouras e as resoluções viris. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que não há em nenhum domínio efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção e que ninguém está abandonado por Deus, de que é uma parcela. Assim, vagarosamente, se operará a renovação da humanidade, tão nova ainda, tão ignorante de si mesma, mas cujos desejos se dirigem pouco a pouco para a compreensão de sua tarefa e de seu fim, ao mesmo tempo que se alarga seu campo de exploração e a perspectiva de um futuro ilimitado. Em breve, eis que ela avançará, mais consciente de si mesma e de sua força, consciente de seu magnífico destino. A cada passo que transpõe, vendo e querendo mais, sentindo brilhar e avivar-se o foco que arde em si, vê também as trevas recuarem, fundirem-se, resolverem-se os sombrios enigmas do mundo e iluminar-se o caminho com um raio poderoso. Com as sombras desvanece-se, pouco a pouco, os preconceitos, os vãos terrores. As contradições aparentes do universo dissipam-se, faz-se harmonia nas almas, nas coisas. Então a confiança e a alegria penetram-lhe, e o homem sente desenvolver-se-lhe o pensamento e o coração. De novo, avança pelo caminho das idades para o termo de sua obra, mas esta não tem termo, porque de cada vez que a humanidade se eleva para um novo ideal, julga ter alcançado o ideal supremo, quando, na realidade, só atingiu a crença ou o sistema correspondente ao seu grau de evolução. Mas, de cada vez também, de seus impulsos e seus triunfos decorrem-lhe felicidades e forças novas, e ela encontra a recompensa de seus labores e angústias no próprio labor, na alegria de viver e progredir. Que é a lei dos seres, comunhão mais íntimas, que é a lei dos seres, comunhão mais íntima com o universo, numa posse mais completa do bem e do belo. Os poetas, vós, cujo número aumenta todos os dias, cujas produções se multiplicam e sobem como a maré, belas muitas vezes pela forma, mas fracas no fundo, superficiais e materiais, quanto talento não gastais com coisas medíocres? Quantos esforços desperdiçados e postos ao serviço de paixões nocivas,
de volúpias inferiores e interesses vis. Ele estava mais atrás chamando mesmo os poetas, os escritores de medíocres. Quando vastos e magníficos horizontes se desdobram, quando o livro maravilhoso do universo e da alma se abre de par em par diante de vós e o gênio do pensamento vos convida para nobres tarefas, para as obras cheias de seiva fecundas, para o adiantamento da humanidade, vós vos comprazeis bastas vezes com estudos pueris e estéreis, com trabalhos em que a consciência se estiola, em que a inteligência se abate e definha no culto exagerado dos sentidos e dos instintos impuros. Quem de vós dirá a epopeia da alma lutando pela conquista de seus destinos no ciclo imenso das idades e dos mundos? Suas dores e alegrias, suas quedas e levantamentos, a descida aos abismos da vida, o bater de asas para a luz, as imolações, os holocaustos que são um resgate, as missões redentoras, a participação cada vez maior das concepções divinas. Quem dirá também as poderosas harmonias do universo, harpa gigantesca vibrando ao pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades, ou então a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência através dos estádios inferiores, a construção laboriosa de uma individualidade, de um ser moral. Quem dirá a conquista da vida cada vez mais completa, mais ampla, mais serena, mais iluminada pelos raios do alto, a marcha de cimo em cimo em busca da felicidade, do poder e do puro amor? Quem cantará a obra do homem, lutador imortal, erguendo através de suas dúvidas, dilaceramentos, angústias e lágrimas, o edifício harmônico e sublime de sua personalidade pensante e consciente, sempre para a frente, para mais longe e para mais alto? Responderão: não sabemos, e perguntam: quem nos ensinará essas coisas? Quem? As vozes interiores e as vozes do além. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que fostes e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideias lindas e formosas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós, em roda de vós. Tudo fala, tudo vibra. O invisível e o visível, tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfumes das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da divina voz. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total, harmonia final das essências e das leis que, desde o fundo de nosso ser até a estrela mais distante, liga tudo e todos em sua unidade resplandecente. Na cadeia de vida que se eleva e desenrola no infinito, escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração e trazem ao homem as respostas de Deus pela inspiração. Agora, uma última pergunta. Por que no meio
do imenso labor e da abundante produção intelectual que caracterizam nossa época, se encontram tão poucas obras viris e concepções geniais? Por que deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma? Porque deixamos de crer e de amar. Remontemos, pois, às origens celestes e eternas. É o único remédio para nossa anemia moral. Dirijamos o pensamento para as coisas solenes e profundas. Ilumine-se e complete-se a ciência com as suas intuições da consciência e as faculdades superiores do espírito. O espiritismo moderno a auxiliará. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza, ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de toda elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Que livro lindo, que mensagens maravilhosas para a gente acolher, assim, para a gente, como ensinamento para a vida da gente. Que pena que poderia uma mensagem como esta estar chegando em mais pessoas. Que pena que poucas pessoas leiam um livro como esse. Poucas pessoas leem uma obra com tantos ensinamentos, com tantas mensagens para o nosso engrandecimento, como um livro como esse. Que livro lindo. O espiritualismo experimental não é só assim, ele é profundo, ele é um livro científico assim profundo, com tantos ensinamentos assim, tantas ideias assim inteligentes sobre a vida aqui na Terra, sobre a vida no além, sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro. Ele trata de tudo. Que livro bom. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que facilita ou dificulta. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se, influenciar-se a todas as distâncias. É o meio que se servem as humanidades do espaço para comunicarem entre si através das imensidades siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente,
elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Alguém que estiver ouvindo esse livro aí, pega esses ensinamentos. Não precisa de ser espírita, pode ser um católico, um evangélico, pode ser um ateu. Pegando uns ensinamentos como esse aí e como guia para a gente vivenciar isso, a pessoa vai melhorar sensivelmente, vai melhorar e muito, em todos os sentidos. E essas mensagens desse livro só nos ajudam a crescer. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para verdades eternas. É a estrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pela vingança, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação fraca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem. Num caos perpétuo, o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão também. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Às vezes, observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar de sua boa fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, não há mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica, quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma única vida para cada um de nós. O contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países,
lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser na substância de sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais do que no que meio Seria preferível ler menos e refletir mais no que meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nessas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal o sofrimento. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se, ao passo que, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia-luz das horas tranquilas, ou então a claridade discreta da lâmpada de trabalho que melhor podem entrar em comunhão com ele. Em toda a parte e sempre uma vida oculta mistura-se com a nossa. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para outro, torna o espírito ainda mais instável. Vivemos numa época de anemia intelectual que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Na época dele já estava assim. Ele está falando dos jornais. Imagine se ele estivesse vivendo hoje na era da internet, da comunicação, onde as pessoas ficam o tempo inteiro com bobagem, como no Facebook, Instagram. É uma perda de tempo, né? Um vício que até eu tenho também, não posso criticar as pessoas assim de ficar em Facebook. É uma perda de tempo que a gente dedicar o nosso tempo para leituras edificantes, para coisas que de fato vão nos engrandecer. Não que a gente não possa ali dar uma olhadinha no Facebook de vez em quando, mas a gente passa muito tempo em Facebook, em YouTube, em Instagram, na maior 99% com bobagens que não vão agregar nada em nossas vidas. Apliquemos-nos a obras mais substanciais, a tudo o que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida e facilitar nossa evolução. Pouco a pouco, ir-se-ão edificando em nós uma inteligência, uma consciência mais fortes, e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Dissemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas que operam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. É por isso que
As grandes almas se enobrecem e embelezam tanto mais quanto mais vivas são suas dores. A cada nova desgraça que as fere, têm a sensação de se haverem aproximado um pouco mais da verdade e da perfeição, e a este pensamento experimentam uma como volúpia amarga. Levantou-se uma nova estrela no céu de seu destino, estrela cujos raios trêmulos penetram no santuário de sua consciência e lhe iluminam os recônditos. Nas inteligências de cultura elevada, faz sementeira a desgraça. Cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza. Em certas horas de nossa vida, quando nos morre nossa mãe, quando se desmorona uma esperança ardentemente acariciada, quando se perde a mulher, o filho amado, de cada vez que se despedaça um dos laços que nos ligavam a este mundo, uma voz misteriosa eleva-se nas profundezas de nossa alma. Voz solene que nos fala de 1000 leis augustas, mais veneráveis que as da terra, e entreabre-se todo um mundo ideal. Mas os ruídos do exterior abafam-na bem depressa e o ser humano recai quase sempre em suas dúvidas, em suas hesitações, na rara vulgaridade de sua existência.